Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal Flume Domina, eu sou o Wallace e nesse vídeo você vai ver como é que é o União Espanhola, o primeiro adversário do Fluminense na Sul-Americana. Como é o futebol deles, quais são as estatísticas, como foram os resultados dos últimos jogos deles e quais são os jogadores ali melhor pontuados. Então vamos ao vídeo? Então aqui está o time União Espanhola. Aqui está a a atual liga onde eles estão participando, já foram 5 jogos e eles não estão bem colocados. Eles estão em 13º de 16 equipes. Né? Se fosse igual ao futebol brasileiro que caía 4, eles estariam caindo. São 16 times, cai 2, eles estão em 13º. 13º aqui no futebol brasileirão seria ali meio de tabela. Os últimos jogos deles, dos últimos 8 jogos, apenas 2 vitórias e 6 derrotas. Foram 6 derrotas seguidas, 2 vitórias. Eles perderam 2 vezes para o Palestino, né, 2 vezes para o Palestino. Não sei se foi um desses jogos aqui da Liga de Primeira, Copa Chile. Pode ter sido algum desses 2 jogos aqui, ó, 2 derrotas que eles perderam, né, nesse Copa do Chile, que seria sei lá, tipo uma Copa do Brasil, só que eles têm grupos e depois vai tipo uma Copa do Mundo. E aí é o Audax italiano e o Palestino. Palestino venceu uma, perdeu uma. O Deportivo Concepción aparentemente não jogou. O Audax italiano jogou 2 e venceu 2. O União Espanhola perdeu as 2. Na Liga de Primeira, ele tem 1 vitória e 4 derrotas. Aí, totalizando nessas últimas 8 rodadas, aí, os últimos 8 jogos, ele ganhou 2. Ganhou do Iquique, que é o último, e que já está com uma diferença de saldo de gols de menos 12. Fez 5, tomou gols, fez 3 e tomou 15, saldo de menos 15. Nossa, tomou muito gol. E o Everton de Vinha Del Mar, onde empatou. Aqui ganhou de 4-0, aqui empatou 2-2 e aqui perdeu todos os outros. Mas esse perdeu aqui, ó, fora de casa. Palestino ganhou de 2-1 e dentro de casa perdeu de 3-0, União Espanhola 0, Palestino 3. Não sei se vocês estão conseguindo ver quando aparece aqui. Tá, dá pra ver. Então, essa está sendo a estatística dos últimos jogos. A pontuação dele 6.85, não é uma pontuação muito boa. 4 partidas, 4 gols feitos, 8 gols sofridos. No ataque aí uma média de 1 gol por partida, nenhum gol de falta, gols de dentro da área, 2 de 23 chutes, gols de fora da área, 2 de 24 chutes, ou seja, eles chutam bem de fora da área. Né? 1 gol com perna esquerda, 2 gols com perna direita, 1 gol de cabeça, 2 finalizações da trave, dribles por partida, 46% de posse de bola, 77,5% de passes certos, 86,8% dos passes dentro do próprio campo, 62% passes no terço final e 46% de bola longa. Esse time, ele tem uma transição muito rápida e por conta disso que a gente observa aqui que eles têm 88%, né, 87% do passe no próprio campo, então eles ficam ali tocando grande parte do tempo e saem com rapidez. E aí talvez por conta dessa rapidez que eles têm uma pequena posse de bola percentual aí. E aí que tá. O time do Mano, ele não é um time igual era o Diniz, que fica com a bola para si, cria todas as possibilidades de jogo possível, quando não dá, fica tocando de lado, até trazer a marcação para si, furar a linha para gerar jogada de gols. Não, eles ficam ali atrás e
sai correndo, depois em contra-ataque, em transição rápida. Defendendo, um jogo sem tomar gols, 2 gols por partida. Né? Se eles estão tomando aí uma média de 2 gols por partida, e se a gente considerar que o futebol deles é um futebol com uma dificuldade um pouco menor do que a do Brasil, talvez a gente consiga ganhar deles lá e ganhar deles aqui. Mas é possibilidade, assim, né? Possível, tudo que não é 100% impossível é possível. E aí a gente tem que analisar se o Fluminense vai jogar bem lá, aí é outra coisa. Desarmes, eles desarmam bem, 7 interceptações por jogo, 23,5 cortes por jogo, 4 defesas por jogo, 53 bolas recuperadas por jogo. Então eles são um time que fica muito defensivamente e pega muita bola para si e depois se desfaz dela com rapidez. Né? E isso é notável com esses valores. Né? Então vamos agora observar quem são os destaques desse time. O primeiro deles é o nosso atacante deles, Pablo Aranguiz, de 28 anos, 1,65 de altura, e ele joga pela lateral esquerda. Ele joga pela lateral esquerda, que é possível a gente observar aqui. Ele teve 3 partidas, iniciou os 3, 86 minutos. No ataque aí ele fez 1 gol. Frequência dos gols, 260 minutos para fazer 1 gol. 0,3 gols por partida, ou seja, o time está aí relativamente mal e os atacantes também não estão muito bons. Né? Ele é mais pela esquerda e se concentra muito ali na metade do ataque, né? Da intermediária ofensiva. Ele teve um último jogo anteontem contra o Iquique, 8,3, uma nota muito boa, 7,3 no dia 1º de março, 6,6 dia 21 de fevereiro, ou seja, a média desses últimos jogos 7,4, mas são valores ali, um muito bom, um ruim e o outro relativamente bom. Ele tem ao todo 2 gols aí nessa liga de primeira, 2 gols aqui no ano de 2025, 6 gols no ano de 2024. Finalização. Em 2024 ele chutou 55 vezes ao gol e já em 2025 ele chutou 10 vezes ao gol. Ou seja, chutar ele gosta, então a gente tem que tomar cuidado com os chutes desse Aranguiz para o gol, porque algum desses chutes pode acabar entrando. Passe chave, né? Passe decisivo. Ano passado foram 49 e esse ano já foram 7. Ou seja, ele participa coletivamente do jogo. Ele não é só aquele atacante que fica com a bola para si. Outro jogador importante para o time da União Espanhola é o Ariel Uribe. Média 7,35 e o mês de março dele está um mês abaixo da média, assim como foi o mês de novembro. Ele joga tanto meio armador quanto ponta direita ou ponta esquerda. Ele se posiciona bem e arma jogada, apesar de não controlar muito bem a bola. Então, provavelmente se a gente colocar ali um marcador próximo a ele perca a bola com rapidez. Ele teve aí os últimos jogos relativamente bons e um bem fraquinho. Se concentra muito mais pela direita, indo para o meio também. E aí a gente, aqui no ano de 2025, ele teve 1 gol. No ano de 2024 ele teve 7 gols. Para o atacante, em 35 jogos, ele fazer 8 gols, sei lá. Finalização. Em 2024 ele fez 68 chutes ao gol e 10 só esse ano, ou seja, uma média de 2 chutes por partida. No jogo coletivo, ano passado foram 72 passes decisivos e 9 só esse ano. Ou seja, aparentemente esse time é um time bem coletivo, não é só um jogador que tenta dominar a partida e ficar com a bola para si. Bruno Jauregui, que é um meia central, um meia mais de marcação,
A média dele, no geral, 9 jogos, 6,58, é uma média bem ruim. Ele ficou muito tempo parado, né? E lá em abril do ano passado, média muito ruim. Em julho, média muito ruim. E agora, nesse mês de março, ele está relativamente bom. Fez só 2 partidas aqui na Liga de Primeira, né? E foram os 2 únicos jogos dele no ano, o que deu uma média de 7,3. Ele é bem meiuca mesmo, né? Ele vai em intermediária defensiva, vai em intermediária ofensiva. E ele é bem marcação mesmo, né? Não chuta, quase não chuta, 1 chute, 3 chutes no ano passado, 4 chutes nesse tempo todo, e só 2 passes decisivos. Então ele é aquele cara de marcação mesmo. Ele não vai muito para ataque. Então, se ele não vai muito para ataque, a gente já tem que observar que, em relação a quantitativo lá na nossa frente, na frente da nossa área, já tem um cara menos. Isso é importante saber. Um lateral direito deles, o Simão Ramírez, 6,8 nos últimos 12 meses, e nos últimos 3 jogos ele jogou relativamente bem todos, 7,13 de média. Ele é muito mais defensivo do que ofensivo, como você consegue observar aqui nessa imagem de calor. Ele tem nenhum gol e 3 assistências ele teve ano passado. Finalização, 7 finalizações no ano passado, 2 finalizações esse ano. 20 passes decisivos ano passado, 5 passes decisivos esse ano. E relativamente ao time dele, que erra muito passe, ele até que acerta relativamente bem. Mas como o time tem uma transição rápida da defesa para o ataque e fica muito com a bola na parte defensiva, esse mapa de calor aqui mostra, né, corrobora com isso. Já que como não vai muito para o ataque, já como fica muito tempo com a bola na parte defensiva, esse mapa de calor se concentra muito aqui na intermediária defensiva e na defesa e pouco no ataque. Esse ano ele não teve muita assistência, 5 passes decisivos, o que é a mesma dos outros jogadores de ataque, 2 chutes, 2 finalizações e nenhuma assistência, dando para ele uma média de 7,08. Então, apesar dele ser muito defensivo, ele conseguiu chegar ao ataque para cruzar e para chutar e para dar passes decisivos. E aí o último jogador aqui, Ignácio Geraldino, que é o jogador de meiuca, né, que é o centroavante deles. Apesar de ser um centroavante, ele não fica focadão lá na área, ele se movimenta muito, fica assim, né, parte do tempo fica muito no meio da área, no meio do campo, como é muito de costume de muitos jogadores de ataque, né, centroavante. Ele veio de transferência e atualmente ele tem 2 gols, chutou 9 vezes e 3 passes decisivos. No ano passado ele estava pelo Audax, foram 12 gols, 60 chutes, 26 passes decisivos e 3 assistências. Então ele veio de empréstimo e veio já com uma opção para o ataque, e aparentemente essa opção, por ser ali da meiuca, né, deve ser um cara que a gente deve ali prestar atenção, já que no ano passado a gente tomava muito gol de cabeça. Então, contra esse cara aqui, tomara que a gente não sofra desse tipo de problema de cabeça. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, me segue aí para mais vídeos iguais a esse e deixa o seu comentário. O que você acha desse futuro enfrentamento do Fluminense? Você acha que vai ser fácil? Você acha que vai ser difícil? Você vai para Santiago para assistir esse jogo? Não vai? Pô, Santiago é bonito pra caramba. E se você puder, se você não tiver trabalho, se você tiver talvez em período de viagem, eu sugiro você a visitar Santiago, visitar Farellones, visitar... Tem um... esqueci o nome agora, tipo um zoológico lá, bem legal, onde eles cuidam dos animais, eles ficam totalmente soltos. Eu esqueci o nome agora. E você basicamente consegue quase que encostar neles. Você entra
num caminhão, assim, com grades, e você entra na jaula dos leões. Tipo, tu não fica vendo os leões de fora. Você entra dentro mesmo do lugar onde estão os leões, né? Eu esqueci agora qual o nome. Eu pensei nisso agora também. Mas é isso, galera. Até a próxima.